E aí pessoal, como estão vocês? Tudo firmose? Lembrando que essa parte é a parte 3 do que teria acontecido se Dragon Ball e Medaka Box fossem no mesmo mundo. E as partes anteriores estão na descrição, então bora pro vídeo. O horizonte que nos rodeia se escondeu. A imensidão do azul desse céu afasta todas as nuvens. Sou incapaz de respirar e até mesmo de tentar me mover. Nem sei por quanto tempo eu já estou neste lugar. Toda essa tristeza vai se desfazer se eu parar de me preocupar de uma vez. Mas não posso, não devo deixar o que sou pra trás. Mesmo que tudo à minha volta se vire contra mim, ainda posso ver uma luz de esperança que será o meu farol do mar. E eu vou tentar viver, vou tentar respirar. E em meio à escura calada da noite, mergulhei no mar que está me afogando. Preciso sobreviver, yeah. A felicidade que busco não vai deixar o mar me matar. Não importa onde eu for. Então Zenkichi estaria vendo uma lista falando que ele já visitou todas as artes da escola. Então apareceria um cara dizendo que precisaria da ajuda do Zenkichi. Então Zenkichi seguiria o Kenoya. Então Goku chegaria e perguntaria para Shiranui se ela sabe aonde está o Zenkichi, porque a Medaka queria falar com ele. Shiranui fala que ele está com o Kenoya. Goku pergunta quem é esse cara. Então ela explicaria que era um cara que queria ser o presidente do conselho estudantil, mas ela diria que ele ganhava votos com violência. Mas ela continuaria dizendo que a Medaka deu uma surra nele. Então Goku pergunta se ele odeia o pessoal do clube estudantil por isso. Shiranui diria, eu acho que sim. Então Goku diria que isso é ruim. Então Zenkichi estaria conversando com o Kenoya. Kanoya diria para ele desistir do conselho estudantil, é que ele não deveria obedecer a ordem daquela garota. Então ele falaria para Zenkichi se aliar a ele. Então Kenoya diria que ele iria fazer uma reunião. Se ele quiser troca de lado, que essa era sua última chance. Então Kenoya iria embora. Zenkichi ficaria pensativo. Então Medaka aparece. Eles começaria a conversa. Então mais tarde Kaniya estaria falando mal de Medaka para seus companheiros, dizendo que ela é uma amostra. Zenkichi estaria no corredor. Ele se encontra com Goku. Goku perderia se ele deu ouvidos para aquele cara. Zenkichi diria que não, que ele iria lá para sua avisa. Goku diria que iria junto só para ter certeza. Então os dois chegam. Então Kenoya diria que ele estava esperando ele. Então vê se trouxe mais um participante. Goku diria que ele só veio acompanhar o Zenkichi, mas nesse momento Zenkichi jogaria todas as armas deles no teto. Então Kenoya furioso pegaria duas armas para atacar o Zenkichi, mas Goku daria uma voadora no mesmo, mandando para fora. Zenkichi diria que ele sozinho dava conta. Goku diria que ele já estava com vontade de dar uma na cara dele. Um pouco mais tarde, estaria duas garotas correndo. Então elas viriam o Goku correndo também. Elas perguntam se o Goku também está no clube de corrida. Goku diria que não, correria muito rápido, fazendo elas comer pó. Então Izaya iria correndo. Sem perceber, ela bateria no homem, mas ele conseguiria impedir o impacto. Então ele diria para ela ter mais cuidado, iria embora. Então quando Goku junto com Zenkichi abria a porta, Medaka estaria sem suas roupas. Diria, Son Goku a Zenkichi, nós visitaremos o clube de judô. Zenkichi desesperado trancaria tudo. Goku pergunta o porquê ele fechou tudo. Zenkichi falaria para Medaka, quantas vezes eu disse para você nunca mais fazer isso. Então Medaka diria o porquê ela deveria se importa de sair daquele jeito. Zenkichi diria que ela não é uma exibicionista. Então ela pergunta o que ela estava dizendo mesmo. Goku diria que era o judô. Medaka falaria que a capitã deles, a Nabeshima, que ele nos convidou no pedido da caixa de sugestões. Goku diria
diria se eles são bem fortes. Medaka diria que sim. Então Medaka continuaria, dizendo que eles querem ajuda para escolher o sucessor. Medaka falaria para eles iriam lá agora, exclusivamente Goku. Então chegando lá eles foram muito bem recebidos e ela diria que ela é a líder que convidou eles. Então as duas líderes dariam a mão, então elas começariam a conversa. Então a líder do judô falaria que tem uma pessoa querendo dar oi para ela. Essa pessoa aparece. Então ele diria quanto tempo Medaka. Eles começariam que nem na história original. Então Goku perguntaria para o Zenkichi, quem é aquele idiota? Zenkichi diria que ele é um conhecido. Então Medaka falaria para ele ir onde o Goku Zenkichi estaria. Então ele iria onde o Zenkichi estava. Eles começariam olhando mal para um ao outro. Goku pergunta o porquê eles não podem ser amigos. Então Medaka estaria falando com o pessoal do judô. Então Medaka diria se o Goku queria lutar contra eles. Goku aceita, então todas as pessoas foram para cima de Goku. Mas ele com uma velocidade surpreende derrubaria todos. A líder do judô ficaria sem acredita que um homem derrubou tudo aquilo de pessoas. Akune falaria que aquilo é impossível. Zenkichi estaria impressionado. Então a próxima luta era de Zenkichi versus Akune. Então luta começaria. Zenkichi estaria perdendo todas as vezes que se levantasse. Então Goku nos seus pensamentos diria essa luta tá muito chata, eu tenho que treinar. Então Goku tentaria sair mas Medaka não deixaria. Medaka diria que era para ele ficar aqui até o final. Goku diria que a luta tá um tédio e continuaria dizendo que ele tem que treinar, porque amanhã é o torneio das artes marciais. A líder do judô diria esse torneio não junta os melhores lutadores do mundo. Goku diria que sim. Zenkichi estaria perdendo. Goku diria que essa luta tava entediada. Zenkichi acharia que o Goku estaria chamando ele de fraco. Zenkichi furioso derrubaria o Akune. Então todos não acreditariam que ele ganhou. Passe um tempo Goku, Zenkichi, Shiranui estarão conversando. Shiranui diria foi isso que aconteceu. Goku diria que não era a intenção dele dizer que ele é fraco. Zenkichi diria mas foi isso que aconteceu, olhando sério para Goku. Então eles abrem a porta e veria Akune se olhando no espelho. Goku diria se ele é maluco. Akune diria que não, é deles discutem que nem na história original. E Akune diria que ele é um novo membro do conselho estudantil. Goku e Zenkichi estaria na sala discutindo. Então chega Akuna. Eles começariam a conversa. Depois de um tempo Medaka estaria conversando com uma pessoa. Então Yatsushiro diria que queria que a Medaka fazer uma caligrafia para ela escrever uma carta. Medaka diria que ela não se importa ajudá-la mas tem uma pessoa melhor para ajudá-la, que era Akune. Akune falaria que ele ira fazer o preciso para o agradá-la e sairia. Goku diria que ele era estranho. Zenkichi diria que logo ele vai se acostumar. Goku diria se eles vão participar do torneio. Medaka diria que ela vai participar. Zenkichi diria que ele só vai assistir. Então Goku diria que ele vai estar esperando ela lá. Mas antes Medaka daria uma missão para o Goku fazer também. Depois de um tempo Akuna fazeria sua missão certo. Medaka diria para o Akuna que ela está orgulhosa por ele fazer sua primeira missão certa. Goku chegaria dizendo que ele já terminou sua missão. Então ele saiu e foi treinar. Então em um outro lado, um ser diria, o próximo torneio das artes marciais eu matarei aquele ser chamado Son Goku. Então esse foi o vídeo. Esperem que tenham gostado. Valeu parceiro e é nóis.